vamos abordar um assunto muito importante, o uso responsável da tecnologia. Ele é um princípio bíblico que pode ser aplicado ao uso responsável da tecnologia. Isto é encontrado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que devemos usar a tecnologia de uma maneira que honre a Deus e que seja benéfica para todos nós e também para os outros, né? Além disso, o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos encoraja a pensar sobre se são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e dignas de louvor. Isso pode ser aplicado ao nosso uso de tecnologia, incentivando o consumo de conteúdos que edifiquem, inspirem e também promovam valores positivos. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 ao 16, somos exortados a usar bem o nosso tempo. O texto diz o seguinte: vigiai, pois, com diligência sobre como andais, não como nécios, mas com segurança, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso nos lembra de usar a tecnologia de forma produtiva, consciente, evitando distrações desnecessárias e priorizando o que é importante. Em resumo, a Bíblia nos incentiva a usar a tecnologia de maneira que glorifique a Deus, promovendo os valores positivos e que seja também produtivo, enquanto também nos alerta para o uso saudável do nosso tempo. Outro princípio bíblico relevante é encontrado em Mateus capítulo 5, verso 16, que diz o seguinte: assim brilhe também a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Isso nos lembra que ao usar a tecnologia devemos agir de uma maneira que reflita a luz de Cristo, seja por meio das nossas interações online, nossas postagens em mídias sociais ou mesmo em como usamos os aplicativos e também os dispositivos para o benefício dos outros. Além disso, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, nos ensina a entregar nossos planos ao Senhor. O texto diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão bem-sucedidos. Olha que tremendo esse texto. Isso pode ser aplicado sim ao nosso uso da tecnologia, lembrando-nos de buscar a orientação de Deus em nossas atividades online, incluindo como usamos as redes sociais, como também nos comunicamos digitalmente e como consumimos os conteúdos. Esses princípios bíblicos nos fornecem um guia detalhado para o uso responsável da tecnologia, nos incentivando a usar nossas habilidades digitais e recursos tecnológicos para o bem-estar e para a glória de Deus e para o benefício dos outros. Em último princípio bíblico que podemos aplicar ao uso responsável da tecnologia é encontrado em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando a Ele a glória e a graça a Deus Pai. Isso nos lembra que todas as nossas atividades, incluindo o uso da tecnologia, devem ser feitas com um coração grato a Deus e consonância com os princípios que Ele nos ensinou. Além disso, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: somos ajudados a sermos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Isso pode ser aplicado ao nosso comportamento online, incentivando a sermos respeitosos e pacientes quando interagimos com os outros, mesmo quando discordamos. Esses princípios bíblicos nos orientam a usar a tecnologia de uma maneira que honre a Deus e que promova relacionamentos saudáveis e seja também benéfico para nós e também para os outros. Ao manter esses princípios em mente, podemos garantir que nosso uso da tecnologia seja responsável e alinhado com os nossos valores cristãos. A Bíblia oferece uma base sólida para orientar nosso uso responsável da tecnologia e, ao seguir os preceitos bíblicos, podemos garantir que nossas interações online e conteúdos que consumimos, como utilizamos os recursos tecnológicos, sejam alinhados com os valores cristãos. Isso inclui buscar a glória de Deus em tudo o que fizer, edificar e inspirar os outros através das nossas palavras e ações online, usar o nosso tempo de maneira produtiva, consciente, refletir a luz de Cristo em nosso comportamento digital e confiar em Deus para a orientação em todas as atividades. Ao fazermos isso, podemos transformar nossas experiências digitais em uma oportunidade para servir a Deus e também para o bem dos outros.